O futebol argentino é um dos mais tradicionais e apaixonantes do mundo, conhecido pelas rivalidades históricas, pelas torcidas que transformam os estádios em verdadeiros caldeirões e por revelar alguns dos maiores jogadores da história. O campeonato argentino reúne clubes centenários e equipes de diferentes regiões do país. Neste vídeo, vamos viajar pelas cidades da Argentina para conhecer os clubes da primeira divisão, descobrindo onde estão localizados, seus estádios, capacidades, principais conquistas e um pouco da história de cada equipe. Prepare-se para conhecer de perto uma das maiores potências do futebol sul-americano. Este é o mapa da Argentina, um país de grande extensão territorial. Como nesta edição do campeonato não há clubes localizados na região mais ao sul do país, vamos ajustar o mapa e reduzir a área exibida, para facilitar a visualização da localização das cidades e dos clubes. Iniciamos nossa viagem por Avellaneda, representada pelo Atlético Independiente e pelo Racing Club. Localizada na região metropolitana de Buenos Aires, a cidade possui aproximadamente 367 mil habitantes e é um dos grandes centros do futebol argentino, marcada pela histórica rivalidade entre seus dois principais clubes. O Clube Atlético Independiente, fundado em 1905, o clube manda suas partidas no Estádio Libertadores de América, com capacidade para aproximadamente 43 mil espectadores. Na primeira divisão argentina, o Independiente conquistou 16 títulos, sendo o mais recente o Torneio Apertura de 2002. É um dos clubes mais tradicionais da Argentina e ficou mundialmente conhecido pelo enorme sucesso nas competições continentais, o que ajudou a consolidar o apelido de Rei de Copas. O Racing Club, fundado em 1903, manda suas partidas no Estádio Presidente Perón, popularmente chamado de El Cilindro, com capacidade para aproximadamente 55 mil torcedores, sendo conhecido pelo apelido de La Academia. Na primeira divisão argentina, o Racing conquistou 18 títulos, sendo o mais recente a Superliga Argentina de 2018/19. É um dos clubes mais tradicionais do país, e integra o grupo dos 5 grandes do futebol argentino. Ao longo de sua história, também se destacou por importantes conquistas nacionais e internacionais, além de sua forte ligação com a torcida. Seguimos nossa viagem por Buenos Aires, representada pelo Deportivo Riestra, Boca Juniors, San Lorenzo, Argentinos Juniors, Barracas Central, River Plate e Huracán. Capital e maior cidade da Argentina, possui aproximadamente 3,1 milhões de habitantes e é o principal centro político, econômico e cultural do país. Buenos Aires também respira futebol, reunindo alguns dos clubes mais tradicionais e populares da Argentina. O Deportivo Riestra, fundado em 1931, manda suas partidas no estádio Guillermo Laza, com capacidade para aproximadamente 3 mil espectadores. Los Malevos de Pompeia ainda não conquistaram títulos da primeira divisão argentina. Depois de passar grande parte de sua história nas categorias inferiores, o Riestra alcançou pela primeira vez a elite do futebol argentino em 2024. O Clube Atlético Boca Juniors, fundado em 1905, manda suas partidas na famosa La Bombonera, oficialmente denominada Estádio Alberto José Armando, com capacidade para aproximadamente 57 mil torcedores. Os chineses conquistaram 35 títulos da primeira divisão argentina, sendo o mais recente a Liga Profissional de 2022. O Boca é um dos clubes mais populares e vitoriosos da América do Sul, com uma história marcada por grandes conquistas internacionais e pela histórica rivalidade com o River Plate. O
O Clube Atlético San Lorenzo de Almagro, fundado em 1908, manda suas partidas no estádio Pedro Bidegain, o famoso Nuevo Gasômetro, com capacidade para aproximadamente 48 mil espectadores. El Ciclón conquistou 15 títulos da primeira divisão argentina, sendo o mais recente o torneio inicial de 2013. O San Lorenzo integra o grupo dos 5 grandes do futebol argentino e possui uma das torcidas mais tradicionais do país. A Associação Atlética Argentinos Júniors, fundada em 1904, manda suas partidas no estádio Diego Armando Maradona, com capacidade para aproximadamente 25.500 espectadores. El Bicho conquistou 3 títulos da primeira divisão argentina, sendo o mais recente o Torneio Clausura de 2010. O clube também é reconhecido pela formação de grandes jogadores e ocupa um lugar especial na história de Diego Maradona, que iniciou ali sua carreira profissional. O Clube Atlético Barracas Central, fundado em 1904, manda suas partidas no estádio Cláudio Chique Tapia, com capacidade para aproximadamente 6.000 espectadores. El Guapo ainda não conquistou títulos da primeira divisão argentina. Após muitas décadas atuando principalmente nas divisões inferiores, o Barracas Central retornou à elite do futebol argentino em 2022. O Clube Atlético River Plate, fundado em 1901, manda suas partidas no Estádio Monumental, com capacidade para aproximadamente 85.000 espectadores. Os milionários conquistaram 38 títulos da primeira divisão argentina, sendo o mais recente a Liga Profissional de 2023. O River é o maior campeão nacional e uma das maiores potências do futebol sul-americano, acumulando também importantes conquistas internacionais. O Clube Atlético Huracán, fundado em 1908, manda suas partidas no estádio Tomás Adolfo Ducó, com capacidade para aproximadamente 48.000 espectadores. El Globo conquistou 5 títulos da primeira divisão argentina, sendo o mais recente o Campeonato Metropolitano de 1973. Tradicional clube do bairro de Parque Patrícios, tem como seu grande rival o San Lorenzo, com quem disputa um dos clássicos mais históricos do futebol argentino. Seguimos para Córdoba, representada pelo Instituto Talleres e Belgrano. Localizada na região central da Argentina, a cidade possui aproximadamente 1,4 milhão de habitantes, e é a segunda mais populosa do país. Córdoba é também um dos principais centros econômicos, culturais e universitários da Argentina. O Instituto Atlético Central Córdoba, fundado em 1918, manda suas partidas no estádio Juan Domingo Perón, com capacidade para aproximadamente 26.000 espectadores. La Glória ainda não conquistou títulos da primeira divisão argentina. O clube possui forte identificação com a cidade, e também ficou marcado por revelar importantes jogadores para o futebol argentino. O
O Clube Atlético Talheres, fundado em 1913, disputa seus principais jogos no estádio Mário Alberto Kempes, com capacidade para aproximadamente 57 mil espectadores. Latte ainda não conquistou títulos da primeira divisão argentina, um dos clubes mais populares de Córdoba. O Talheres possui uma histórica rivalidade com o Belgrano, formando um dos principais clássicos do futebol do interior argentino. O Clube Atlético Belgrano, fundado em 1905, manda suas partidas no estádio Júlio César Vilagra, o tradicional gigante de Alberdi, com capacidade para aproximadamente 30.500 torcedores. El Pirata ainda não conquistou títulos da primeira divisão argentina. O Belgrano possui uma das torcidas mais tradicionais de Córdoba, e protagoniza com o Talheres o histórico clássico cordobês. Nossa próxima parada é Florencio Varela, representada pelo Defensa e Justiça, localizada na região metropolitana de Buenos Aires. A cidade possui aproximadamente 488 mil habitantes e faz parte da extensa área urbana que circunda a capital argentina. O Clube Social e Deportivo Defensa e Justiça, fundado em 1935, manda suas partidas no estádio Norberto Tito Tomaguelo, com capacidade para aproximadamente 15.700 espectadores. El Halcón ainda não conquistou títulos da primeira divisão argentina. Apesar disso, o clube viveu um período de grande crescimento nas últimas décadas, e alcançou destaque internacional com importantes conquistas sul-americanas. Seguimos para Junín, representada pelo Sarmiento. Localizada na província de Buenos Aires, a cidade possui aproximadamente 104 mil habitantes e funciona como um importante centro regional do noroeste da província. O Clube Atlético Sarmiento, fundado em 1911, manda suas partidas no estádio Eva Perón, com capacidade para aproximadamente 22 mil espectadores. El Verde ainda não conquistou títulos da primeira divisão argentina. Ao longo de sua história, o clube alternou períodos entre as principais categorias do futebol nacional e mantém uma forte ligação com a cidade de Junín. Nossa viagem continua por Lanús, representada pelo Clube Atlético Lanús. Localizada na região metropolitana de Buenos Aires, a cidade possui aproximadamente 462 mil habitantes e integra uma das áreas mais densamente povoadas da Argentina. O Clube Atlético Lanús, fundado em 1915, manda suas partidas no estádio Ciudad de Lanús. Néstor Dias Pérez, popularmente chamado de La Fortaleza, com capacidade para aproximadamente 47 mil espectadores. El Granate conquistou 2 títulos da primeira divisão argentina, sendo o mais recente o campeonato de Primeira Divisão de 2016. Nas últimas décadas, o Lanús se consolidou entre as equipes de destaque do país, conquistando também importantes títulos internacionais. Chegamos a La Plata, representada pelo Estudiantes e pelo Gimnasia e Esgrima. Capital da província de Buenos Aires, a cidade possui aproximadamente 772 mil habitantes e é conhecida por seu planejamento urbano, suas diagonais e pela forte tradição universitária. O Clube Estudiantes de La Plata, fundado em 1905, manda suas partidas no estádio Jorge Luiz Hirsch, com capacidade para aproximadamente 30 mil espectadores. El Pincha conquistou 6 títulos da primeira divisão argentina, sendo o mais recente o torneio Apertura de 2010. O Estudiantes também possui uma história de grande destaque internacional, especialmente por suas conquistas da Copa Libertadores.
O Clube de Gimnasia e Esgrima La Plata, fundado em 1887, manda suas partidas no estádio Juan Carmelo Zerillo, também chamado de Estádio del Bosque, com capacidade para aproximadamente 20.500 espectadores. El Lobo conquistou um título da primeira divisão argentina, em 1929. Um dos clubes mais antigos do país, o Gimnasia possui uma longa tradição no futebol argentino e mantém com o Estudiantes uma das rivalidades mais importantes fora da capital. Seguimos para a Liniers, representada pelo Vélez Sarsfield. Localizado na zona oeste de Buenos Aires, o bairro possui aproximadamente 44.000 habitantes, e é conhecido principalmente pela forte identificação com seu tradicional clube de futebol. O Clube Atlético Vélez Sarsfield, fundado em 1910, manda suas partidas no estádio José Amalfitani, com capacidade para aproximadamente 49.500 espectadores. El Fortín conquistou 11 títulos da primeira divisão argentina, sendo o mais recente a Liga Profissional de 2024. O Vélez viveu alguns dos melhores momentos de sua história a partir da década de 1990, período em que também alcançou grandes conquistas internacionais. Seguimos para Lomas de Zamora, representada pelo Banfield. Localizada na região metropolitana de Buenos Aires, possui aproximadamente 690.000 habitantes e integra a extensa área urbana ao sul da capital argentina. O Clube Atlético Banfield, fundado em 1896, manda suas partidas no estádio Florencio Sola, com capacidade para aproximadamente 35.000 espectadores. El Taladro conquistou um título da primeira divisão argentina, o Torneio Apertura de 2009. O clube possui forte tradição no sul da Grande Buenos Aires e mantém uma histórica rivalidade com o Lanús, com quem disputa o chamado Clássico del Sur. Nossa próxima parada é Mar del Plata, representada pelo Aldosivi. Localizada no litoral da província de Buenos Aires, a cidade possui aproximadamente 650.000 habitantes e é um dos principais destinos turísticos da Argentina, famosa por suas praias e pela movimentada temporada de verão. O Clube Atlético Aldosivi, fundado em 1913, manda suas partidas no estádio José Maria Minella, com capacidade para aproximadamente 35.000 espectadores. El Tiburón ainda não conquistou títulos da primeira divisão argentina. O clube é um dos principais representantes do futebol de Mar del Plata, e passou a ter presença mais frequente nas principais divisões nacionais nas últimas décadas. Seguimos para Mendoza, representada pelo Gimnasia e Esgrima e pelo Independiente Rivadavia. Localizada aos pés da Cordilheira dos Andes, a cidade possui aproximadamente 115.000 habitantes e integra uma das maiores regiões metropolitanas do país. O Clube Atlético Gimnasia e Esgrima, fundado em 1908, manda suas partidas no estádio Victor Antônio Legrotaglie, com capacidade para aproximadamente 14.000 espectadores. El Lobo Mendocino ainda não conquistou títulos da primeira divisão argentina. O clube é uma das equipes tradicionais da província de Mendoza e possui uma longa trajetória nas competições regionais e nacionais. O Clube Esportivo Independiente Rivadavia, fundado em 1913, manda suas partidas no estádio Bautista Gargantini, com capacidade para aproximadamente 24.000 espectadores. La Lepra Mendocina ainda não conquistou títulos da primeira divisão argentina. O clube possui forte tradição no futebol mendocino, e depois de uma longa trajetória nas divisões de acesso, retornou ao principal nível do futebol nacional. Nossa viagem continua por Rio Cuarto, representada pelo Estudiantes. Localizada na província de Córdoba, a cidade possui aproximadamente 158.000 habitantes e é um importante centro econômico e universitário do sul da província.
A Associação Atlética Estudiantes, fundada em 1912, manda suas partidas no estádio Antônio Candini, também chamado de Cidade de Rio Quarto, com capacidade para aproximadamente 10 mil espectadores. El León ainda não conquistou títulos da primeira divisão argentina. O Estudiantes é um dos clubes mais tradicionais de Rio Quarto e representa a cidade nas principais competições nacionais. Chegamos a Rosário, representada pelo Newell's Old Boys e pelo Rosário Central. Localizada às margens do Rio Paraná, a cidade possui aproximadamente 1,2 milhão de habitantes e é uma das maiores e mais importantes da Argentina. No futebol, a enorme rivalidade entre seus dois principais clubes dá origem ao clássico rosarino. O Clube Atlético Newell's Old Boys, fundado em 1903, manda suas partidas no estádio Marcelo Bielsa, com capacidade para aproximadamente 42 mil espectadores. La Lepra conquistou 6 títulos da primeira divisão argentina, sendo o mais recente o torneio final de 2013. O Newell's também possui grande tradição na formação de jogadores e está diretamente ligado à trajetória de importantes nomes do futebol argentino. O Clube Atlético Rosário Central, fundado em 1889, manda suas partidas no Estádio Gigante de Arroyito, com capacidade para aproximadamente 47 mil espectadores. El Canala conquistou 4 títulos da primeira divisão argentina, sendo o mais recente o campeonato de 1986/87. O Rosário Central possui uma das torcidas mais apaixonadas do país e protagoniza com o Newell's a histórica rivalidade que divide a cidade de Rosário. Seguimos para San Miguel de Tucumã, representada pelo Atlético Tucumã. Localizada no noroeste da Argentina e capital da província de Tucumã, a cidade possui aproximadamente 600 mil habitantes e ocupa um lugar de grande importância na história do país, sendo o local onde foi declarada a independência argentina em 1816. O Clube Atlético Tucumã, fundado em 1902, manda suas partidas no Estádio Monumental José Fierro, com capacidade para aproximadamente 35 mil espectadores. El Decano ainda não conquistou títulos da primeira divisão argentina. Um dos clubes mais tradicionais do norte do país, o Atlético Tucumã ganhou maior presença no cenário nacional nas últimas décadas e também chegou a disputar importantes competições sul-americanas. Nossa próxima parada é Santa Fé, representada pelo Unión, capital da província de mesmo nome e localizada às margens do Rio Paraná. A cidade possui aproximadamente 415 mil habitantes e é um importante centro administrativo, econômico e universitário da região. O Clube Atlético Unión, fundado em 1907, manda suas partidas no Estádio 15 de Abril, com capacidade para aproximadamente 30 mil espectadores. El Tatengue ainda não conquistou títulos da primeira divisão argentina. O clube possui forte ligação com a cidade e protagoniza com o Colón o tradicional clássico santafesino, uma das grandes rivalidades do futebol argentino. Seguimos para Santiago del Estero, representada pelo Central Córdoba, capital da província de mesmo nome. A cidade possui aproximadamente 240 mil habitantes e é considerada uma das mais antigas da Argentina, tendo sido fundada ainda no século XVI. O Clube Atlético Central Córdoba, fundado em 1919, disputa suas partidas no Estádio Único Madre de Ciudades, com capacidade para aproximadamente 30 mil espectadores. El Ferroviário ainda não conquistou títulos da primeira divisão argentina. O clube viveu um importante crescimento nos últimos anos, consolidando sua presença no cenário nacional e tornando-se um dos principais representantes do futebol do norte argentino. Seguimos para Vicente López, representada pelo Platense. Localizada ao norte da cidade de Buenos Aires e integrante de sua região metropolitana, possui aproximadamente 274 mil habitantes e está situada às margens do Rio da Prata.
O Clube Atlético Platense, fundado em 1905, manda suas partidas no estádio Ciudad de Vicente Lopes, com capacidade para aproximadamente 32 mil espectadores. El Calamar conquistou um título da Primeira Divisão Argentina, o Torneio Apertura de 2025, alcançando assim uma das maiores conquistas de sua história. O clube possui uma longa trajetória no futebol nacional e retornou à elite argentina em 2021 após mais de 2 décadas de ausência. Finalizamos nossa viagem por Vitória, representada pelo Tigre, localizada no município de San Fernando, na região metropolitana de Buenos Aires. A cidade possui aproximadamente 37 mil habitantes e está próxima ao Delta do Paraná, uma das áreas naturais mais características da região. O Clube Atlético Tigre, fundado em 1902, manda suas partidas no estádio José de la Giovana, com capacidade para aproximadamente 26 mil espectadores. El Matador ainda não conquistou títulos da Primeira Divisão Argentina. Ao longo de sua história, o Tigre alternou períodos entre diferentes categorias do futebol nacional e conquistou espaço entre os clubes tradicionais da região metropolitana de Buenos Aires. E assim encerramos nossa viagem pelo futebol argentino, conhecendo as cidades, os clubes e os estádios que fazem parte de um dos campeonatos mais tradicionais do mundo. Agora queremos saber a sua opinião. Qual desses estádios você mais gostou e quem será o campeão argentino? Deixe sua resposta nos comentários. E se gostou do vídeo, deixe o like e inscreva-se no canal para ajudar a trazer mais conteúdos como este.